Pai do Senhor, esse vídeo tem como finalidade dar continuidade à gincana com os jovens da Lembradas Alagoas. Queridos, a referência biográfica é o livro do pastor Erivaldo Jesus, 500 Curiosidades Bíblicas. Quando vamos analisar esse livro, podemos ver que tem muitos fatos interessantes. Ele pergunta: você sabia quais os 7 homens que mais viveram na Bíblia? Observe bem. A Bíblia fala de Metusalém. Ele viveu 969 anos. Foi quem mais viveu, foi Metusalém. Gênesis, capítulo 5, versículo 27. Mas temos que citar também outros que viveram muito. Não a quantidade de Metusalém, mas equivalente. Jared viveu 962 anos. Gênesis, capítulo 5, versículo 20. Noé viveu 950 anos. Gênesis, capítulo 9, versículo 29. Sete viveu 912 anos. Gênesis, capítulo 5, versículo 8. Antes de Sete, vemos Adão. Ele viveu 930 anos. Gênesis, capítulo 5, versículo 5. E Enos, ele viveu 905 anos. Gênesis, capítulo 5, versículo 11. Você sabia qual o nome da mulher que ficou viúva por cerca de 3 horas? Por cerca de 3 horas? Podemos ver isso lendo Atos, capítulo 5, versículo 1 ao 10. Teve um profeta que tomou o cinto de Paulo. Qual foi o nome desse profeta? Perceba que está escrito em Atos, capítulo 21, versículo 10 ao 11. Você sabia que a Bíblia diz que os ímpios beberão as suas próprias fezes? Está escrito no livro de Salmos 75, de número 8. Salmos 75, de número 8, nos diz que os ímpios beberão as suas próprias fezes. Uma pergunta que precisa de reflexão, de leitura, de estudo bíblico, e os adolescentes estudaram, vão saber responder. Você sabia qual o nome? Você sabia quais as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu? A saudação com seu próprio punho. Aprenda a seguinte:
aprende o seguinte. Você sabia quais as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu a saudação com seu próprio punho? Aprende o seguinte. Algumas epístolas, Paulo só citava as palavras e usava algum secretário ou amanuense para escrever, como por exemplo, usou Técio para escrever a epístola aos Romanos. Podemos ver isso em Romanos, capítulo 16, versículo de número 22. Você sabia que o tabernáculo é símbolo da habitação de Deus entre os homens e é citado cerca de 139 vezes na Bíblia? O tabernáculo é símbolo da habitação de Deus entre os homens e é citado cerca de 139 vezes na Bíblia. Aprenda o seguinte. O tabernáculo levantado por Moisés no deserto teve a sua origem no próprio Deus. Moisés construiu o tabernáculo a partir do modelo que o próprio Deus lhe mostrou no monte. Podemos ver em Êxodo, capítulo 25, versículo 40. E por isso o tabernáculo apresenta de forma detalhada o plano da redenção, como também os muitos aspectos das verdades acerca de Cristo e da sua igreja. O tabernáculo como um todo aponta para Cristo. O tabernáculo e a habitação de Deus. O tabernáculo é a habitação de Deus entre os homens. A glória, Shekinah, que no tabernáculo apontava para Cristo, a habitação corpórea da glória de Deus. O ouro do tabernáculo apontava para a glória e natureza divina de Cristo. O bronze do tabernáculo apontava para a firmeza de Jesus em enfrentar o julgamento pelo pecado da humanidade. Viu o quanto é interessante e importante que devemos estudar a preciosidade do tabernáculo? Deus, Ele tem a vida de cada adolescente e cada jovem como o seu tabernáculo. Deus quer encher as vossas vidas de poder, de graça e glória, para que possamos nos apoderar das bênçãos de Deus. Dependemos totalmente da palavra. Você sabia que a espada é símbolo do poder da palavra de Deus e é citada cerca de 393 vezes na Bíblia? Você sabia que a espada é símbolo do poder da palavra de Deus e é citada cerca de 393 vezes na Bíblia? Aprenda o seguinte. A espada é a mais antiga arma ofensiva mencionada na Bíblia. A sua forma era muito variável, sendo muitas vezes direita, outras curva. A espada era sempre levada sobre a coxa esquerda e por essa razão pôde Eude ocultar uma espada curta ou um punhal sobre a coxa direita sem desconfiança, visto que ele era canhoto. Podemos ver em Juízes,
capítulo 3, versículo 16. Em Êxodo capítulo 5, versículo 3, a espada é símbolo do juízo de Deus. Em Êxodo capítulo 17, versículo 13, Josué desbaratou a Amaleque e as pessoas Amaleque e pessoas a seu povo. Josué desbaratou Amaleque e passou o seu povo ao fio da espada. Em Números capítulo 22, versículo 31, Balaão viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada na mão. Quando olhamos para a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Quem poderia dizer o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 12? A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Não fuja da palavra, não se esquive da palavra, viva pela palavra, ande de acordo com a palavra, que você, jovem de Deus, terá uma vida bem-sucedida. Você sabia que a luz é símbolo da verdade? A luz é símbolo da verdade e da transparência, e ela é citada 308 vezes na Bíblia. A luz é símbolo da verdade e da transparência, e ela é citada 308 vezes na Bíblia. Aprenda o seguinte: a luz é tudo aquilo que ilumina. A luz foi a primeira coisa que Deus criou. Podemos ver em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Podemos ver em Gênesis capítulo 1, versículo 4. Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 5, a luz passou a ser associada com o dia. Em Gênesis capítulo 1, versículo 5, contrário, o dia passou a ser associado com a luz. E as trevas passou a ser associada com a noite. O dia passou a ser associado com a luz e as trevas passou a ser associado com a noite. Você sabia que a segunda vinda de Jesus ela é mais citada do que a sua primeira vinda? Segundo os estudiosos da Bíblia, houve cerca de 400 profecias diretas
que se cumpriram por ocasião da primeira vinda de Cristo. Segundo os mesmos estudiosos, existem cerca de 1845 profecias diretas que falam da segunda vinda. 1845 profecias diretas que falam acerca da segunda vinda. Portanto, existem mais profecias que falam acerca da segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda de Cristo. Glória a Deus. A maior certeza da volta de Jesus é o cumprimento das profecias. Qual é a maior certeza da volta de Jesus? É o cumprimento das profecias. As profecias que estão se cumprindo e as que irão se cumprir, conforme Mateus, capítulo 24, versículo 35. Qual a maior certeza da vinda de Jesus? É o cumprimento das profecias, aquelas que estão se cumprindo e as que irão se cumprir, conforme Mateus, capítulo 24, versículo 35. Você sabe qual é a diferença entre a igreja fria e a igreja avivada? A fria se arrasta, a igreja avivada marcha. Enquanto a igreja fria se arrasta, a igreja avivada ela marcha. A igreja fria ela é medrosa, mas a igreja avivada ela é valente. A igreja fria é estática, mas a igreja avivada ela é atuante. A igreja fria olha para baixo, mas a igreja avivada olha para cima. A igreja fria produz os frutos da carne, mas a igreja avivada produz o fruto do Espírito. Enquanto a igreja fria odeia, a igreja avivada ela ama. A igreja fria canta com os lábios, mas a igreja avivada canta com a alma. Oh glória! A igreja fria ela espalha, mas a igreja avivada ela junta. A igreja fria se mostra satisfeita, mas a igreja avivada não. Cada dia a igreja avivada quer mais, quer glória, quer poder, quer unção, quer sabedoria, quer se encher do Espírito do alto.
Existe uma triste realidade, mas temos que dizer para que as pessoas não sejam frias, mas sejam avivadas, porque a igreja fria ficará, mas a igreja avivada, ela subirá para estar eternamente com o Senhor. Oh, aleluia! Que possamos ser avivados, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios do poder que vem lá do alto. Glória a Deus. Você sabia que o pavão é símbolo de altivez? Pavão é símbolo de altivez e alta exibição. Ele é citado 2 vezes na Bíblia. Pavão, símbolo de altivez e autoexibição. É citado 2 vezes na Bíblia. O pavão é uma ave galinácea e magnífica plumagem. Quando o pavão exibe a sua magnífica plumagem, parece um colorido leque aberto. Podemos ver em 1 Reis, capítulo 10, versículo 22, 2 Crônicas 9, versículo 21. De 3 em 3 anos, a frota de Tars trazia ouro, prata, marfim, búzios e pavões para a corte de Salomão. A forma exibicionista do pavão nos ensina sobre o perigo da autoexibição e altivez do homem. O homem não pode ter um espírito altivo, um espírito orgulhoso, não pode ter autoexibição, se achar que ele é, que ele faz, que ele pode, que ele tem. Na realidade, o homem não é, não pode, não faz e nunca teve. Quem tem toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, toda a soberania pelos séculos dos séculos é Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Você sabia que a rã é símbolo da influência maligna no mundo e é citado cerca de 14 vezes na Bíblia? Aprenda o seguinte: a rã é um batráquio sem cauda que vive na água e nos lugares pantanosos. Em Êxodo capítulo 8, versículo 2 ao 13, as rãs só aparecem mencionadas em conexão com a praga do Egito. Podemos ver nos Salmos 78, de número 45 e 105, de número 30. As rãs também são citadas em conexão com a praga do Egito. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 13, as rãs são citadas como símbolo dos espíritos imundos que atuam influenciando o mundo na prática do mal.
Quais são os animais que ilustram espiritualmente falando a divindade, aspectos da divindade? Podemos ver a águia, ela é símbolo das alturas. Êxodo, capítulo 19, versículo 4, e Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11 ao 12. O leão, o rei dos animais e símbolo de liderança e majestade. Amós, capítulo 3, versículo 8, e Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. O cordeiro, ele é símbolo de inocência e mansidão. Isaías 53, versículo 4 e João capítulo 1, versículo 29 e Apocalipse capítulo 5, versículo 6 ao 7 e Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Podemos ver também a pomba. Ela é um animal que é símbolo de simplicidade e pureza. Mateus, capítulo 3, versículo 16. Você sabia que o espinho é símbolo das más influências? É citado cerca de 37 vezes na Bíblia? Gênesis capítulo 3, versículo 18. A terra passou a produzir espinhos como consequência do pecado. O espinho é símbolo das más influências e é citado cerca de 37 vezes na Bíblia. Em Números capítulo 33, versículo 35, Deus advertiu a Israel que se não expulsasse as nações pagãs da terra prometida, seriam como espinhos nos olhos dos filhos de Israel. Você sabia que a videira é símbolo de prosperidade e vitalidade e é citada cerca de 26 vezes na Bíblia? A figueira é símbolo de prosperidade e vitalidade e é citada cerca de 26 vezes na Bíblia. A videira é um arbusto bem conhecido pela sua produção de uvas e cultivado desde os tempos mais distantes. A videira ao lado da figueira e da oliveira são as três árvores que simbolizam a nação de Israel. A videira é símbolo dos privilégios espirituais de Israel. A figueira é símbolo dos privilégios nacionais. E a oliveira, símbolo dos privilégios religiosos de Israel. A videira, símbolo dos privilégios espirituais de Israel. A figueira é símbolo dos privilégios nacionais. E a oliveira, símbolo dos privilégios religiosos de Israel.
Em Êxodo, em Ezequiel, capítulo 17, versículo 8, Israel foi plantado em boa terra para ser excelente videira. Em Oséias, capítulo 10, versículo 1, Israel chegou a ser chamada de videira luxuriante. Em João, capítulo 5, versículo 1, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Em Zacarias capítulo 3, versículo 10, está escrito que naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira, e debaixo da figueira a prosperidade do seu povo será totalmente restaurada. Glória a Deus. Temos que aprender mais e mais com a Bíblia. Você sabia que 7 nomes de homens foram repetidos por Deus na Bíblia? Aprenda o seguinte: Abraão, Abraão, Gênesis capítulo 22, versículo 11. Jacó, Jacó, Gênesis capítulo 46, versículo 2. Gênesis 46, versículo 2. Moisés, Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo 4. Samuel, Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Marta, Marta, Lucas capítulo 10, versículo 41. Simão, Simão, Lucas capítulo 22, versículo 41. Para finalizar, Saulo, Saulo, Atos capítulo 9, versículo 4. Então, 7 nomes que foram repetidos por Deus na Bíblia. Que você possa continuar examinando as Escrituras e retendo aquilo que é bom, porque Deus se agrada quem ama as Escrituras, quem vive observando o querer de Deus através da sua palavra. A palavra é fonte de vida, a palavra santifica, a palavra regenera. Que Deus abençoe a todos os jovens em nome de Jesus.